uma religião única, sincrética, onde tem um pouco de todas as coisas. E quem representa melhor do que tudo isso é o fulano de tal. Esse discurso meigo dos ursinhos carinhosos. Agora, se vocês não aceitarem, vocês não vão mais comprar nem vender. Nessa hora... Peladas, porque elas não são para agora, elas são para o tempo do fim. E aí ele diz: muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando chegar o tempo das coisas serem reveladas, a rapidez de comunicação haveria, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e o saber se multiplicará. Nós estamos multiplicando o saber de maneira vertiginosa, rápida. Ele não entendeu tudo. Nem João entendeu tudo que ele viu, porque ele viu coisas do futuro que não faziam sentido. Só talvez que nem era para ele entender. Não era para ele entender. Era só para ele passar. Exato. Ele passar. Mas nós estamos entendendo. Agora, quando Jesus abre o selo, porque assim, eu sei que o Rafael, eu adoro o Rafael, mas igualmente. não sentamos ainda para conversar. Ele é um craque, né? Agora é a hora. Questão do horário, onde o arrebatamento acontece, se é no começo ou no fim. Na minha opinião, no capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui, para mim isso é o arrebatamento da igreja. Em seguida, ele vê a sala do trono onde acontece essa coisa. E no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Ali, para mim, começa a grande tribulação. Vamos lá. Tem essa cena da sala do trono, onde entra Jesus, ainda com todas as marcas do que ele sofreu na terra, e ele já tá com um livro. Não, o livro está na mão de Deus. Esse livro, ele sempre existiu? Não, é a primeira vez que João enxerga. Então, ele certamente já existe na mão de Deus. Claro. É um livro, digamos que seria um livro onde estão todas as coisas. Isso, é a revelação do futuro. Do tempo do fim. E esse livro está fechado por 7 selos. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro? É. Como assim? Não dá pra entender. É aquela cera, sabe aquela cera? Sei. Então, tem um selo real ali, então, por fora tudo bem, mas o texto diz que é por fora e por dentro. E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo: olha, você morreu para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. É o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Não, aí não tem mais. Aí é o leão, aí é o leão. Aí é a figura do leão. Que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Esperam vida. do seu Mashiach. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim. E quando que isso desdobra para o nosso? Quando abre... O primeiro selo abre, já é o anticristo, na minha opinião. E é Jesus que abre esse... É Jesus que abre só todos ele os tem selos. autoridade para isso. Ninguém era digno. E ele... Isso que é louco. Porque ele foi morto e reviveu. Ele deu o sangue. Ele apresentou o sangue dele diante do Pai. E aí tudo que estava programado, que já estava determinado, vai acontecer debaixo da autoridade dele. E culmina esse período com o quê? Com a descida dele no Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. Depois de todos os selos abertos. Dos selos, depois de todas as taças. Trombetas e todas as taças. Tá. O que vocês acham? Acham que a gente fala dos selos agora? O que é legal? O que vocês acham pela ordem? Olha, na minha opinião, a minha visão, existem algumas visões. Sim. São juízos que vão sucedendo um após o outro e cada vez mais se tornando piores. Então, na minha opinião, os selos e até metade das trombetas estão ainda na primeira metade da grande tribulação. Qual é exatamente a metade da tribulação? É Apocalipse capítulo 12. Mas era legal explicar o que é tribulação para as pessoas. A tribulação, esse conceito de tribulação, ele existe por conta das 70 semanas de Daniel lá, capítulo 9 de Daniel. No primeiro? Ali, no Antigo Testamento. No Velho Testamento. Ele fala que haveria
quando Daniel ora por 21 dias esperando uma resposta do anjo, aparece o anjo Gabriel e começa a contar o que ia acontecer. Não só para o povo de Israel, mas para o mundo. E as primeiras 69 semanas culminam com a morte de Jesus. Eu tenho um estudo que mostra até o dia que Jesus morreu. Ah, é? Contando por essas semanas, é extraordinário. Bom, Jesus morre... Essas semanas não são uma semana nossa. São semanas de anos. Semanas de anos. Semanas de anos. 69 já cumpriram. Tá. Por que a 70ª não cumpriu ainda? Porque o próprio anjo diz assim: então, o povo do príncipe que há de vir, Daniel 9, destruirá a cidade e o seu fim, e até o fim haverá guerras, Guerra, desolações e destruições, será como um banho de a sangue. cidade está falando de Jerusalém. Está falando de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o bem acordo legal de paz que agora. todo É bem mundo interessante. sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana A última de Daniel. semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Não, na verdade ali a palavra Shavua, que é semana, pode ser usada para anos também. Ah, tá, entendi. Então, essa última semana de anos semana é chamada por Jesus de a tribulação, como nunca houve. O apóstolo Paulo também fala. E a teologia divide a primeira metade como tribulação e a segunda metade como grande tribulação. Entendi. E o que torna a grande tribulação muito pior? No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá antes? Não, no meio da tribulação. No meio São 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. Onde tem um acordo de paz, uma aliança, Israel está no centro disso. E já temos um esboço, a gente pode até depois tocar nesse assunto. Temos que entrar né? nisso. Precisamos entrar nisso, nesse acordo de paz da acordo de Abraão. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, de tudo isso. Da marca da besta. A humanidade estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é? Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode ser qualquer nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia. Sim, pode ser um desses de origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos. Eram de legiões compostas, dá até o nome das legiões, Fábio Josefo, na história dos Hebreus. Ele dá o nome das legiões, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Só para voltar lá, primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, de acordo de sistema da besta, a economia está muito bem atrelada. Mas não é que vai estar muito bem, porque o pau está comendo. O pau está comendo. Porque deu guerra. E tem um solucionador aparecendo. O primeiro selo é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação, com o surgimento do anticristo. Ele assina Mas o acordo... a gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo. Começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz, sim. O primeiro selo é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Assim, Vamos lá. O primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra. O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, vem isso. Sim. O quarto é o cavalo verde, é o Cloros, Islã. né? É o Islã. No grego é cloros e não é amarelo, entendeu? Não é amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. cloros, Isso né? não, mas no grego é cloros, é verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, Tem é essas tudo cores, verde. Tá. Então veja, mas por que começa a grande tribulação? Na metade. Porque quando Satanás ele cai para a terra, ele vem furioso. E o anticristo, ele vai romper com Israel. O que vai acontecer? Ele vai entrar, a minha maneira de entender é que na primeira metade o templo vai ser reconstruído. Esse papo é muito legal. Esse E assunto é muito provavelmente a inauguração oficial dele, embora os sacrifícios já existissem, vai acontecer na metade. Só que ele vai entrar no Santos dos Santos. E na hora que ele entrar, a Bíblia diz, Jesus fala
que ele vai repetir Ele quem? o anticristo, O anticristo. o abominável da desolação que Daniel prega. Ele diz, quem lê entenda, ele está se referindo ao Antíoco Epifânio que fez isso no 2º século antes de Cristo. Entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos. Estourou uma revolta dos macabeus. Macabeus, exato. E ele foi expulso de lá. Jesus usa aquilo que aconteceu no passado e diz que vai acontecer de novo no futuro. Você está entendendo a ordem cronológica? Sim, eu só queria entender. Que tem um evento aí que simboliza o início da tribulação. O início é a assinatura do desse período acordo. de 7 anos. O acordo, e o mundo vê então esse líder surgindo. Na metade, o Satanás luta contra Miguel, cai na terra, mas na terra o anticristo entrou no Santos dos Santos. Então, mas o anticristo é a versão do Cristo do mal? Ele vai ser um líder político. Ele não seria o próprio Satanás, o próprio Não, Lúcifer? ele age pelo vai. Espírito, O né? anticristo nessa Porque hora. Cristo é o próprio Deus. Sim. Não seria uma versão assim, ele cria... Não, você tem um razão humano? numa coisa. É um humano, mas vai ser possuído pelo próprio Exato. diabo. Isso aí, isso que eu tô pelo espírito perguntando. do anticristo. Ele, Isso aí. pelo quando diabo. Ele deixa de ser um humano, de ter a vontade ele dele. tem uma ferida mortal na cabeça e ele vai aparentemente ressuscitar. Não sei se ressuscita ou quase morre, mas o diabo entra ali nele. Sai do céu, entra nele. E na hora que ele entra nele, o povo judeu fala: você não pode entrar aí, você não é sacerdote, você não Exato. pode, sumo sacerdote, você não pode entrar no Santos dos Santos. Não tem aquele que ele quem não fosse santo é atingido por um raio? Não, isso é uma lenda. Ah, tá. Né? uma lenda, é uma Disse lenda. que se uma pessoa não tivesse santificada, morria. Mas ele vai entrar. Ele vai entrar. Vai entrar. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai entrar ostentando como se fosse Deus. Eu vou usar uma conjectura aqui. Tá. Olha, gente, estão dizendo por aí que eu sou... O anticristo. Não, que eu sou o Cristo. Ah, Que eu sou o Messias. E quer saber? Eu sou. Ele vai a Bíblia- dizer que ele é Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. Ele vai exigir adoração a ele. Entendeu? E aí, Israel fala: pera lá, eu não. Acabou. Eu não assino embaixo. não Aí aceito viu isso. a besteira que fez. Aí ele se volta contra Israel. E nessa hora começa a grande tribulação. Agora, isso que ele falou sobre a questão dele ser adorado como Deus, ele vai ter um comparsa, que é o falso profeta, aí eu vou deixar o Rafael falar, que é um líder religioso. Ele vai ser um líder político. que meio que dá o aval Que dá o E não respaldo. só vai dar o aval, como vai forçar que o número da besta seja introduzido nas pessoas e que as pessoas adorem a Vai imagem dele. persuadir as pessoas. Fala um pouco, Vai Rafael, persuadir as pessoas a aceitarem esse selo, essa marca. Que Quer se um opõe. refrigerante? Quero. Essa marca. Quer um refrigerante? Tá. Não. O que é? Que é pra passar? Passa lá pra Ó, ele. aqui o celular dele aqui. Ele vai persuadir o mundo a aceitar esse selo. Eu aceito sim, viu? A aceitar essa marca. E a Bíblia diz que quem recebe essa marca não é só um símbolo religioso. Ela tem um fator religioso. Mas a Bíblia diz o seguinte: há grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos. O que a Bíblia está querendo dizer? Tudo. Tudo. Pobres e ricos. Não importa quanto você tem no banco. Você só vai comprar, você só vai vender, você só vai ter vida social se você tiver essa coisa, essa marca. Essa marca, ela nega a Cristo. Por isso que quem receber essa marca vai ser condenado ao lago de fogo. Não tem volta. Não tem volta, não tem perdão. Eita. Não tem Mas perdão. vai ficar claro pra gente isso? Claro. Vai ficar boa claro, pergunta. vai ficar Boa. claro. Ninguém vai pegar a marca da... Ai, gente, Ai, eu não fui- sabia que era a fui marca... enganado, Ai, é. caramba, eu não sabia. Não existe. Ela se opõe a Deus. Linka isso com uma outra fala de Jesus. Jesus é assim: por amor a mim, vocês serão odiados. Linka isso aí. Conexa aqui o seguinte, ó. O evangelho, a pregação genuína do evangelho vai se tornar o grande discurso de ódio e o problema do mundo. Já está, né? Já está. Por quê? Qual é o problema do mundo hoje? A moralidade judaico-cristã. Céu, inferno, pecado, redenção. O mundo não quer essas amarras. Exato. O mundo Único quer essa caminho. liberdade. Entendeu? Um único caminho. Não é isso não. Eu sou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Esse negócio desse cabresto judaico-cristão, o mundo quer se libertar disso. Então as pessoas vão odiar a Deus e vão receber essa marca por uma conveniência ideológica, por uma necessidade,
por algo que é da tecnologia, porque vai ser economia, vai ser tecnologia. Não, ele disse que e quem vai não ser tiver para o não vai mundo. comprar ou vender. Ou seja, economia. Na Aí, minha opinião, via isso daí CBDC é aí. um chip ou um nanorobô Sim, eu também acredito que nisso. vai permitir que você compre. Olha, eu estava em Israel recentemente, um dos meus discípulos foi visitar um judeu, amigo dele. Esse judeu é convertido. E ele foi lá na loja dele e tal, comprar umas menorás, o cara tava apavorado. Porque ele falou, veio um americano aqui, escuta essa, Rafael. Quando foi pagar, eu falei, você vai pagar no cartão? Ele falou, sim. Só que ele estendeu a mão assim, ó, Ah, já estava com chip. e botou a mão na maquininha. Como a gente faz hoje com o celular. Sim, com... Ele botou a mão e foi feito Pegou. o pagamento. O chip dele tava aqui, ó. Exatamente na mão direita. Olha aí. Então, 2000 anos atrás, a Bíblia falou isso. Que quem não tiver o chip, não tiver a marca, não vai comprar ou vender. Eu falei uma coisa aqui pra você da última vez que eu vim, e eu quero repetir, não sei se o Rafael... Sim. Há uma possibilidade, porque tem duas coisas. É o 666 e a marca. A marca é o processo de perfurar. No grego é haragma, que significa literalmente uma tatuagem, uma perfuração que marca a pele. Obrigado. Obrigado. Mas a questão do 666, na língua hebraica, naquele tempo não tinha os números arábicos. O número 6 era o Vav. Então 666 é Vav, 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 que hoje é transliterado por www. Sim. Então, na minha opinião, a internet é o sistema do 666. Eu concordo Mas a plenamente. marca é a ferida que vai ser feita para introduzir subcutaneamente esse dispositivo, esse device, que vai permitir que você compre e que você Mas venda. eu tô falando com Deus aqui, com vocês ao mesmo tempo, tá? Ô, Tá. Deus, é o seguinte. E se hoje eu tenho que fazer a compra pelo celular e aí eu só posso fazer compra se for por esse chip que eu... Esse vai ser o grande dilema. E aí? Eu passo fome... Eu vou te dizer uma coisa, entendeu? Ah, essa sua eu vou te pergunta dizer é uma muito coisa. boa. Essa pergunta é maravilhosa e essa pergunta é a melhor de todas. Por quê? Se hoje não existisse mais celular, não existisse mais nenhuma outra maneira a não ser isso, se eu pusesse isso, eu já perderia a salvação? Não. Tá. Porque hoje, esse chip ainda não está linkado Ao fator religioso. ao fator religioso e à adoração. Adoração ao homem, Porque adoração ao quando isso anticristo. acontecer, vai entendi. ser o fulano, o falso profeta, que vai chegar e vai dizer, olha, a partir de agora, vocês, para poderem comprar ou vender, vocês têm que sair fora desse discurso de ódio, desse radicalismo. Vocês vão ter que estar entrando num sistema de uma religião única, sincrética, onde tem um pouco de todas as coisas. E quem representa melhor do que tudo isso é o fulano de tal. Esse discurso meigo dos ursinhos carinhosos. Agora, se vocês não aceitarem, vocês não vão mais comprar nem vender. Nessa hora, quem falar, não, eu vou aceitar, porque é como um download de um sistema. Você pode ter o chip lá e o chip não fazer nada. Mas na hora que isso for colocado, e a Bíblia diz que não só é aqui, mas como é na Mão direita cabeça. ou testa. E na testa são nanos robôs que vão ter interface com o cérebro e que vão interferir na fé das pessoas. Isso não tá longe. Elon Musk tá aí. Tá aí, Neuralink. Ele já está isso não tá testando longe. isso. A Neuralink. DARPA já tá implantando chip na Mas- cabeça das pessoas já Mas tem vamos bastante lá. tempo. Vai ter outra opção ou essa vai ser a única Vai ser a opção única. de Vai ser compra a e venda? única. Nessa hora vai Grandes ser a e única. pequenos, E aí? pobres e Ou ricos, você livres e foge, servos. Não tem. Ou Foge. você foge, ou você morre. É. Mas quem, por conta disso, escolher a marca da besta, está perdido. Tá perdido. Tá condenado. Porque se opõe a Cristo, você tá Mas vai ficar automaticamente... bem claro. Bem claro. Ah, Bem tá. claro. Bem claro. Ele vai dizer, olha, você tem que adorar a imagem da besta. Mas a gente tá falando aqui, várias pessoas estão alertando. Não vai ser muito difícil enganar as pessoas? Porque tá todo mundo esperando o aparecimento de um Não, mas anticristo. você está falando de um grupo de pessoas que tem fé. Exatamente, muita falando de gente- cristão. Não, mas grande... Não, mas, ó, por exemplo, o Paquito. Meu ele não amigo, acredita em o nada. Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. O Henrique Cristo tá aí com um monte de seguidor. Os outros dois desapareceram desde quando Jesus Não, veio e mas falou sobre vamos dar o falsos exemplo cristos. do Paquito. surgiram. O Paquito não acredita em nada, certo? Ele não acredita em nada. Quando acontecer, ele vai aparece lembrar. o anticristo, tal, Ele tal, vai tal. falar, pô, eu e o aquele Lene... pastor maluco falou isso. Não, mas ele não vai acreditar mesmo assim. Não, pode ser você, pode Não, ser que... muitos A semente quando da acontecer, palavra eles vão vai crer. ficar.